Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser rapidinho. Eu só vou tecer um comentário aqui sobre essa expressão que o Bruno apresentou lá no grupo dele. Eu dei até uma pesquisada, né, para ver um contexto histórico. Essa expressão falada na Bíblia, não amordaçar o boi que debulha, que Paulo faz uso aqui em 1 Timóteo e aqui em 1 Coríntios, né, que Paulo fala, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Aí eu dei uma pesquisada histórica no contexto para ver do que realmente está falando esses versículos aqui, né? Essa expressão Paulo tirou aqui de Deuteronômio, ó. Não atarás a boca ao boi quando debulha, né, quando trilha. Por Israel ser uma nação agrícola, haviam leis que eram referentes a animais, sim. Então o primeiro probleminha que tem aqui na citação de Paulo é que Paulo dá a entender que aqui não é de bois que Deus está falando. Paulo dá a entender que é de humanos. Mas só que na lei, tinham leis que eram referentes a bois e animais, porque Israel era uma nação agrícola. Como por exemplo aqui em Êxodo 21, ó. E se algum boi escornear um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado. Então, num contexto agrícola da época, tinham leis que eram referentes a animais. E essa aqui de Deuteronômio é uma delas. Ela também é uma lei que é referente a um animal. Então aqui é uma lei acerca de como lidar com o gado. Inclusive, a gente pensou, né, no dia que ele falou ao versículo, que tinha ligação com os versículos anteriores, né, que fala de um homem justo, ser açoitado, não sei o quê. Então a gente pensou que pudesse ser um provérbio, mas não. Isso aqui é um versículo independente, tá? Ele não tem ligação com os versículos anteriores. Realmente é uma lei que fala referente ao trato dos animais, tá bom? Os bois eram utilizados, eu dei uma pesquisada aqui, para debulhar o grão naquela época, como o trigo, por exemplo. O peso do animal, né, com o boi animal grande, pesado, ele ajudava a quebrar as cascas, né, dos grãos enquanto ele ia lá mascando, pastando. Então depois era só a pessoa ir lá e fazer a separação, né, jogar as cascas pro ar, peneirar, ficava só o grão puro, né, sem as cascas. Então isso que é debulhar, né, você tirar do pé, como você debulha um milho, né, que você vai tirando os grãozinhos dele. Então o boi era usado para isso nessa época. Mas só que o animal, quando ele fazia isso, ele também comia dos grãos, né? Ele ia lá debulhando, mascando, ele também comia. Então o agricultor, o fazendeiro, ele perdia também um pouco com isso. Então algumas pessoas, elas amordaçavam a boca do animal, porque aí ele ficava só passando lá no meio dos grãos e aí ele não comia. Aí o boi ficava com fome. Por isso, nesse versículo, Deus proíbe essa prática de amordaçar a boca do animal quando ele está debulhando. Porque não era uma prática muito legal, né? Muito humano, né? Você deixar um animal faminto, fazendo todo o trabalho só para você ganhar mais grãos. Ou seja, se o animal está ali fazendo um trabalho pesado, ele também tem o direito de comer um pouco, né? Então por isso que tem essa lei, tá bom? Aí Paulo utiliza o exemplo do animal como metáfora para quem faz o trabalho religioso. Então ali Paulo não tem nenhum problema, ele está usando uma metáfora, dizendo que o religioso que prega, ele é digno de ter um salário, né, para se alimentar. Que nem o boi que debulha, ele também tem o direito de comer um pouco daquilo que ele está debulhando. O único problema é quando ele entende que Deuteronômio está se referindo a pessoas. Como aqui em Coríntios, ele fala, está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca ao boi que debulha. Aí ele fala, porventura Deus tem cuidado de bois? Então aqui é o problema, porque dá a entender que ele está, que no entendimento de Paulo podia entender que Deuteronômio estivesse falando de pessoas. Mas não, ele é de boi mesmo. E aqui você vê em Timóteo que ele está falando dos presbíteros, né, as pessoas que lideravam as igrejas e tal. Então é praticamente isso que ele está falando, que essas pessoas também têm o direito de receber alguma coisa. Aí ele usa esse exemplo aqui de Deuteronômio para mostrar isso, ó, se ele está fazendo um trabalho, então ele também tem o direito de receber. Tanto que ele usa depois essa outra frase aqui, ó, digno é o trabalhador do seu salário. Tá bom, pessoal? Agora como metáfora não tem nenhum problema. A única problemática aqui de Paulo é só esse trechinho aqui que ele dá a entender que Deus ele não está falando de bois, mas na verdade aqui realmente é do animal mesmo, tá bom? Paz a todos.